O programa Auditório Livre traz a cobertura da palestra Enfrentando os Fantasmas da Emoção que Furtam a Qualidade de Vida, proferida pelo psiquiatra Augusto Cury, na sede da Federação das Indústrias do Ceará. A palestra foi parte da programação do Fórum de Debates, que ocorre mensalmente na FIEC. É uma grande honra estar aqui na FIEC, diante de uma plateia de heróis industriais que acreditam nesse Brasil, apesar de todas as tempestades que se abatem sobre vocês, todas as crises, toda a má gestão do governo que os torna pessoas que são alvos solenes dos fantasmas da emoção, do estresse crônico, do esgotamento cerebral. Querido amigo Beto Studart, você é mais do que um líder da indústria, mas tem se portado como poeta da vida, hasteado a bandeira de que não é importante apenas cuidar de processos, otimização de custos e também da produtividade. É fundamental cuidar do ser humano que produz, seja daquele que é um empresário, seja dos seus colaboradores. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 bilhões de espécies. Uma vantagem surpreendente, mas que, infelizmente, não foi trabalhada, tratada com dignidade ao longo da história da civilização humana. Tanto assim que, se nós olharmos para os nossos livros de história, nós vamos perceber que quase beiramos as raias da inviabilidade. Guerras sempre fez parte das gerações. Discriminação, violência contra as mulheres, contra as crianças, autopunição, bullying. De diversas formas, nós evidenciamos que, apesar de nós desenvolvermos o espetáculo dos pensamentos, nem sempre esse show é um show que promove a alegria, o encantamento, a estabilidade emocional, a profundidade, a proteção psíquica e a prevenção de transtornos. Com muita frequência, esse show tem sido um espetáculo de terror. Por isso, essa palestra tem esse tema, os fantasmas da emoção que assombram e que sabotam a nossa qualidade de vida. E eu te pergunto, que fantasmas estão nos bastidores da sua mente? Como está a capacidade do seu eu, que representa o líder da psique, a autoconsciência, a autodeterminação, a consciência crítica? Como está esse líder? Ele lidera bem a sua mente? Você é um excelente filtrador de estímulos estressantes? Você gerencia o mais complexo e rebelde de todos os mundos, a emoção humana? Queridos amigos, eu gostaria que você, nesta conferência, onde eu vou elevar muito o nível, vou falar de fenômenos extremamente complexos, você dê essa oportunidade para fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de nós mesmos, para conhecermos algumas camadas mais profundas do mundo que nos tece como seres humanos que pensam e sentem, que nos tece como Homo sapiens. Em primeiro lugar, deixe-me lhe dizer que o estudo da unidade básica de uma área da ciência é vital para nós desenvolvermos ferramentas para promovermos tecnologia. Qual que é a unidade básica da química e da física? O átomo. Sem ter estudado o átomo, eu não poderia estar falando para vocês nesse belo anfiteatro. Não teríamos desenvolvido a engenharia da construção, a tecnologia do som e da imagem. Não teríamos desenvolvido os computadores, os smartphones. Qual que é a unidade básica da biologia?
a célula. Sem termos estudado a célula, nós não teremos condições de produzir vacinas. Reunir em plateias é um risco muito grande, porque viroses como a varíola poderiam dizimar grande parte dos que estão aqui. E sem também ter estudado a célula, nós não teríamos desenvolvido tecnologia para produzir alimentos em quantidades para atender a espécie humana, bem como armazenar e processar esses alimentos. Não sei se vocês sabiam, até o século XIX, a humanidade vivia sob o encalço da fome. As celebridades daquele tempo não eram os atores, os esportistas, os cantores, eram os agricultores. Mas com o advento das tecnologias, a partir do estudo da célula, tivemos abundância de alimentos, embora, infelizmente, quase 1 bilhão de pessoas ainda passam fome, mas porque há erros estratégicos de gestão de recursos e de distribuição de alimentos. Agora, qual que é a unidade básica da psicologia, da sociologia? Qual que é a unidade básica da psicopedagogia? Ou seja, das ciências humanas, incluindo até as ciências jurídicas? Vocês poderiam me dizer? Nós temos dificuldade de falar, sabe por quê? Um dos maiores erros da produção científica foi não ter estudado essa unidade básica. Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Kant, Hegel e tantos outros usaram a unidade básica para produzir sua teoria. Teoria sobre a formação da personalidade, a teoria sobre o processo de aprendizado, as relações sociopolíticas, mas não estudaram essa unidade que compõe você, um Homo sapiens, um ser único que pensa e muitas vezes se assombra com seus pensamentos. A unidade básica do Homo sapiens é o próprio pensamento. Mas o que é o pensamento? Como pensamos? Quais os tipos de pensamentos? Essas perguntas deveriam ter sido respondidas, mas não foram adequadamente. O pensamento é real ou virtual? Essa é uma grande questão. O que vocês acham? Quando o pai julga um filho, critica, aponta a falha, constrange, eleva o tom de voz, tudo que o pai fala representa a realidade intrínseca da emoção do filho, dos pensamentos, da angústia, do conflito do filho? Ou o pensamento é virtual, é um sistema de representação, mas que não incorpora a realidade do objeto pensado? Essa é uma grande questão. O pensamento incorpora a realidade do objeto pensado, sim ou não? Quem acha que sim, levante as mãos. Complicaram as suas vidas. Quem acha que não, levante as mãos. Complicaram mais ainda. E quem não acha nada, piorou a sua situação. Um psiquiatra, quando está diante de um paciente com uma crise depressiva, uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, toda a sua experiência, todo o portfólio das suas ideias incorpora a realidade intrínseca do último estágio da dor humana, uma depressão, ou o dramático nível de ansiedade patrocinado pelo ataque de pânico, uma sensação súbita e iminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar, embora ele esteja ótimo de saúde, mas ele envolve o teatro da morte fictícia e crê nessa morte. Por isso o cérebro vivencia um estado de tensão, aumentando a frequência respiratória, a frequência cardíaca, aumentando os níveis de pressão e uma série de metabólicos, suplicando para que ele fuja da situação de risco, um risco imaginário. Um psiquiatra, ao analisar o ataque de pânico do paciente, incorpora a realidade intrínseca da sua dor, do seu desespero, sim ou não? Essa é uma grande questão. Somos uma plateia dividida porque nós não estudamos essa última fronteira da ciência. Toda vez que você julga alguém, critica alguém, fala contra alguém, toda vez que você está irado
com raiva ou com ciúmes, saiba que você desenvolveu um corpo de pensamentos. E esse corpo de pensamentos não representa nunca a realidade intrínseca do objeto pensado. O pensamento, senhoras e senhores, é de natureza virtual. E se nós não dermos um choque de gestão no processo de construção de pensamentos, tudo que nós falamos sobre o outro não tem nada a ver com ele, tem mais a ver conosco. Tudo que um juiz, ao julgar um réu, se ele não se esvaziar, se colocar no lugar do outro e também olhar para a lei e interpretá-la de maneira adequada, ele pode estar julgando o outro muito envolvido com o que ele é e pouco envolvido com o que o outro é. Pais, sentenciem os seus filhos, você sempre me decepciona. Ou maridos, conversam com as esposas no momento cálido. Eu não sei porque estou com você até agora, até hoje. Simples palavras não representam a realidade do que o outro é, e às vezes nem do que nós sentimos, mas naquele momento, na esfera da virtualidade, nós construímos ideias que maculam, asfixiam, apequenam e não representam a realidade do outro. Pensar é de uma responsabilidade tremenda, mas a nossa espécie pensa como se o pensamento fosse objeto da verdade. Pensa como se o pensamento, ele incorporasse a realidade do outro. Seja nosso filho, aluno, colaborador, parceiro ou parceira. É por isso que ao longo da história da humanidade, cometemos erros crassos, guerras foram deflagradas, homicídios cometidos, suicídios vivenciados e violências mil, porque não entendemos que pensar deveria ser um objeto de tremenda responsabilidade. Assim como vocês industriais produzem produtos que passam por altíssimo controle de qualidade, senão sua empresa jamais será sustentável, o nosso pensamento deveria passar por altíssimo controle de qualidade e não passa. Nós despejamos ideias, nós desferimos golpes de comportamentos, expressamos pensamentos com uma leveza e superficialidade muito grande. O pensamento, ele pode nos libertar ou pode nos encarcerar. Falei no Supremo Tribunal Federal, também no Congresso Nacional, e tenho falado para plateias de juízes. Nunca nas sociedades livres houve tantos escravos num único lugar, que é inadmissível ser um prisioneiro. E isso não é apenas típico da sociedade brasileira, mas de todas as sociedades. O ser humano tende a ser encarcerado dentro de si mesmo. Dando conferência na Romênia para médicos, psicólogos, professores, muitos dos quais meus leitores, eu falei que na Romênia nós temos uma lenda muito interessante, lá na Transilvânia. A lenda do Drácula. Não existe Dráculas fora de nós, mas nós podemos criar Dráculas dentro de nós, que vampirizam o que nós temos de melhor, que esgotam o nosso cérebro, gerando fantasmas mentais que nos assombram e asfixiam o que nós temos de melhor. Na esfera da virtualidade, nós temos uma plasticidade construtiva e uma liberdade criativa. Podemos repetir? Plasticidade construtiva e liberdade criativa. Na esfera da virtualidade, a construção de pensamentos é tão sofisticada que você não precisa ir a um filme de terror para se assombrar. Você é um grande construtor deles. Nós não precisamos desenvolver relações conflituosas que geram inimigos. Os maiores inimigos são construídos dentro de nós mesmos. A esfera da virtualidade nos libertou em que aspecto? Depois vou falar, nos amarrou ou nos encarcerou em que aspecto? Nos libertou porque sem ela nós não pensaríamos sobre o futuro. O futuro é inexistente, mas na esfera da virtualidade nós construímos ideias em relação ao que não aconteceu.
o passado é irretornável, mas na esfera da virtualidade nós resgatamos o passado. Situações prazerosas, o primeiro beijo, abraço, apoios e também rejeições, críticas, calúnias, traições. Na esfera da virtualidade nós ressuscitamos os fantasmas, os vampiros que atuaram maculando, ferindo e asfixiando o que nós temos de melhor. Ou então, os fenômenos que, como eu disse, podem ou tiveram um papel importante na formação da nossa personalidade. Sem essa liberdade criativa e plasticidade construtiva, você não poderia pensar no seu filho, na sua filha, nas pessoas que são caras, porque você teria que ter a realidade do objeto na sua mente. Mas como você não precisa ter a realidade do objeto pensado, você os cria, nós os criamos com uma engenhosidade impressionante. Cada ser humano é um excelente diretor de cinema, é um excelente ficcionista, ainda que nunca tenha escrito um livro e ainda que nunca tenha dirigido um filme. Agora, aquilo que nos libertou também nos encarcerou, porque na esfera da virtualidade nós podemos desenvolver uma série de ferramentas que esgotam o cérebro, que leva o índice GEI, G-E-E-I, gasto de energia emocional inútil, a patamares impensados. Vamos ver, então? Em primeiro lugar, quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos. Sejam bem sinceros. Uma plateia que desenvolveu o fantasma do sofrimento por antecipação. Agora, quem é que quer sofrer aqui por antecipação? Quem quer ser um masoquista? Quem quer se manipular, se destruir? Se nós formos olhar, o nosso eu, ele não tende a ser masoquista. O nosso eu, ele tende a proteger a nossa emoção. O nosso eu, ele luta a nosso favor. A nossa capacidade de escolha, autodeterminação e autonomia não quer ser escravo daquilo que não aconteceu. Mas por que nós fazemos o velório antes do tempo? Por que desenvolvemos esse fantasma da emoção que furta a nossa qualidade de vida? Aí mora uma grande tese. Talvez a tese mais complexa sobre o funcionamento da mente. Não apenas nós não estamos sozinhos na aeronave mental. Parece até um filme de terror, né? Além do eu, existem 3 grandes atores ou 3 grandes copilotos que ajudam a dirigir a aeronave mental. E nós não sabíamos disso porque não havíamos estudado a unidade básica dos pensamentos. Nós achávamos, eu penso o que quero. Eu tenho as ideias que quero. Eu desenvolvo as imagens sob uma direção lógica, mas não é assim. Além do executivo dirigindo a empresa a fenômenos inconscientes importantíssimos, mas que podem usurpar os instrumentos de navegação do eu e levar a aeronave à bancarrota. Vocês viram que há alguns meses, infelizmente, um piloto de uma das companhias da Lufthansa teve uma depressão e suicidou-se e usou o seu suicídio para cometer um homicídio coletivo. Ele não apenas era uma pessoa depressiva, mas também tinha uma personalidade sociopata. Sociopata é aquele que machuca e fere e não sente a dor dos outros. Mas aquilo que aconteceu, ele atirando a aeronave nos Alpes franceses, acontece todos os dias, usando a metáfora do avião em nossa mente. Não apenas o piloto está lá dirigindo a aeronave, de vez em quando, copilotos pegam os instrumentos de navegação, controlam o eu e levam-nos a dizer palavras que nós não gostaríamos de dizer. A sofrer por antecipação sem amar, se autopunir por aquilo que não ocorreu. A ter atitudes não programadas, a ferir quem nós mais amamos, a ser encarcerado pelo medo, a ter dificuldade de falar em público. Quais são esses copilotos? Número 1, gatilho da memória.
O gatilho da memória, ele é o primeiro fenômeno que acontece no teatro mental. O primeiro ato do teatro mental não é produzido pelo eu, pelo ator principal, pelo piloto, mas pelo gatilho da memória. Sem que vocês percebam, cada palavra e cada gesto que eu estou dizendo aqui, o gatilho está sendo disparado milhares de vezes. E ele aciona o segundo copiloto, chamado janela da memória. Janela da memória é uma área de leitura num determinado momento existencial. Nós não entramos em nossa memória como o fazemos nos computadores. Nos computadores temos acesso a todos os arquivos que queremos quando bem entendemos. No córtex cerebral, nós entramos por janelas. E isso complica toda a nossa história, porque você não é Deus da sua memória. Você é Deus da memória dos computadores. Você registra o que quer, quando quer. Você deleta o que bem entende. Mas no córtex cerebral, na memória humana, tudo que você não quer será registrado. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você. E vai perturbar o seu sono. Porque é um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Podendo repetir? Registro, sem pedir autorização do seu eu, ele vai registrar tudo. Sejam pensamentos lúcidos ou estúpidos, sejam pessoas generosas ou egoístas. Ele arquiva e vai formar este copiloto fundamental chamado janela da memória. E há 3 tipos de janelas. Janelas neutras, que correspondem a mais de 90% das janelas. São os arquivos que contêm milhões de dados de matemática, física, química, dos livros, das informações que os professores transmitem, dos processos nas empresas, da televisão e assim por diante. E 10%, provavelmente, dessas janelas têm alto conteúdo emocional. Nós chamamos de janelas light, saudáveis, que promovem a capacidade de pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, expor e não impor as ideias. E também as janelas killer, ou traumáticas, que contêm fobias, impulsividade, angústias, autopunição, ansiedade, dificuldade de lidar com perdas e frustrações e assim por diante. Quando o gatilho da memória dispara, o primeiro copiloto, ele vai encontrar de maneira aleatória os arquivos que vão financiar a compreensão dos estímulos. Vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo e espacialmente por causa de que vocês varreram múltiplos arquivos com milhares de dados para definir esses verbos, no tempo que eu conjuguei. E também para entender cada pronome, cada substantivo, cada adjetivo. O processo é tão complexo que equivale a vocês saírem daqui de olhos vendados, com a tarefa de encontrar o endereço da sua casa ou apartamento. Vocês conseguiriam? Sim ou não? De olhos vendados? Conseguiriam com o objetivo de não esbarrar em nenhum obstáculo? Parede, carro ou pessoas. Conseguiriam? Mas como é que encontrar a palavra não? No meio de bilhões de opções. Se a cidade da memória é milhares, centenas de milhares de vezes mais complexas que a cidade de Fortaleza, não foi o eu que encontrou. O eu é um copiloto, mas não, o eu é um grande piloto, mas ele não tem essa especificidade. Todos os dias há um complô notável, fenomenal, de cada homo sapiens, de um mendigo que perambula pelas ruas, a um intelectual, de um anônimo a uma celebridade. Todos os dias o gatilho está disparando centenas de milhares de vezes, abrindo múltiplos arquivos, acessando milhões de dados para identificar, interpretar um olhar do seu filho, uma imagem de uma flor, e saber que ela é diferente de milhões de outras imagens, uma palavra e assim por diante. Portanto, nossa espécie, ela é agraciada com copilotos ou atores coadjuvantes que financiam o primeiro ato
da interpretação, o primeiro ato do teatro mental. Sem eles, nós simplesmente não teríamos condições de identificar, dar significado, detectar, interpretar um mundo que está ao nosso redor. Eles são espetaculares quando funcionam bem, mas quando funcionam mal, é um problema gravíssimo. É isso que eu quero dizer para vocês, que todos os magistrados deviam conhecer, todos os psicólogos, psiquiatras, todos os empresários, todo trabalhador, todo pai, toda mãe, todo educador. Mas a minoria da minoria conhece, porque são conhecimentos novos e fundamentais. Veja uma pessoa que tem fobia social, medo de falar em público. Ele treina todo o discurso, assimila toda a matéria e coloca em vários arquivos tudo que aprendeu, em várias janelas. E o eu, ele vai utilizar esses arquivos para falar com segurança. Tudo certo, tudo programado. Quando ele é chamado para o palco, antes do eu entrar em cena, detona o gatilho, abre janelas traumáticas, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo dos olhares. E a janela killer tem uma especificidade. Ela gera um volume de ansiedade ou de tensão que bloqueia milhares de outras janelas. E aí o Homo sapiens se torna Homo bios. O eu não tem acesso a milhões de dados para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Portanto, quando esses dois copilotos, ao invés de acessar as janelas corretas, acessam janelas inadequadas, fóbicas, tensionais, autopunitivas, é um desastre. O ser humano, que é Homo sapiens, ser pensante, se torna instintivo Homo bios. Vivencia uma síndrome que talvez seja a responsável por nossa espécie ser tão contraditória, produzir conhecimento para patrocinar medicamentos para salvar vidas e conhecimento para produzir armas, para destruir vidas. Produzir poesias para alegrar e relaxar a existência e atitudes discriminatórias que considera pessoas de cor da pele diferente ou de culturas ou religiões diferentes como meus diferentes, ao mesmo tempo ou simultaneamente gerando uma exclusão e uma rejeição. Queridos amigos, quando você entra numa janela traumática, você desenvolve a síndrome do circuito fechado da memória. Fechar o circuito da memória gera uma contração de todas as áreas cognitivas. O pensamento lógico, o raciocínio esquemático, o raciocínio complexo, a capacidade de indução, a capacidade de dedução. Muitas pessoas não brilham nas empresas, não é porque não têm capacidade para brilhar, não é porque não conseguem dar respostas, não é porque não conseguem se antecipar aos fatos. Elas têm uma desvantagem enorme porque são presas pelas janelas killer ou traumáticas. Muitos casais começam o relacionamento no céu do afeto, prometem amar um ao outro diante de um religioso. E quando você olha para os comportamentos, você se encanta com tanta melosidade, afetividade, generosidade. Mas com o passar do tempo, pequenas picuinhas, atritos, discussões vão registrando janelas killer ou traumática, pulverizando o córtex cerebral. Então aquilo que era um jardim se desertifica. Então agora, pequenos detalhes, pequenos atritos, detona o gatilho, vai encontrar o que está mais disponível, quantidades enormes de janela killer, cujo volume de tensão bloqueia milhares de outras janelas, e o Homo sapiens, o homem generoso, deixa de ser afetivo e acaba machucando, ferindo, sentenciando a sua esposa, sua parceira ou vice-versa. Por isso, não há nenhuma garantia de que um relacionamento afetivo seja sustentável apenas pelo viés da emoção. Ser feliz não é apenas amar com emoção. É necessário golpes generosos de inteligência,
ferramentas notáveis para abrirmos o circuito da memória, para sermos autores da própria história. Quem ama apenas com sentimento, quem vive extremamente colado um no outro, beijando um ao outro, não tem garantia que vai ter um relacionamento profundo, estável, tranquilo, sereno. Mas quem aprende a não confiar no julgamento rápido, lembre-se que o pensamento é virtual. Quem recolhe as armas, quem deixa de reagir pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação, ainda que possa ser passado por lerdo lento, ele tem mais condições de abrir o circuito da memória e, consequentemente, encontrar milhares de janelas para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Portanto, vamos extrair aqui a primeira grande ferramenta para educarmos os fantasmas da emoção e o primeiro grande comportamento que esgota o cérebro e que leva um alto índice GEI. O que é o índice GEI? Gasto de energia emocional inútil. Repitam comigo então essa ferramenta, esse comportamento. Ninguém muda ninguém. Tem o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Sinto muito, você a piorou. Você cristalizou aquilo que você mais detesta. Claro. Agora nós sabemos, estamos conhecendo os bastidores da mente humana. Quando nós elevamos o tom de voz, o que mais? Comparamos, chantageamos, criticamos excessivamente. Não importa as técnicas que nós utilizamos para mudar alguém. Você aciona um fenômeno inconsciente que registra tudo automaticamente. Como é que ele chama? Fenômeno RAM. Registro automático da memória. Que forma uma janela light ou killer? Killer, que piora. Que vai abrir o circuito ou fechar o circuito? Fechar o circuito. Bem-vindos às pessoas que fecham o circuito da memória dos outros. Por isso, querer mudar a ferro e a fogo as pessoas que estão ao nosso redor é a pior política educacional. O executivo tem um colaborador, um gerente, o CEO tem um gerente ou diretor que é uma personalidade difícil, ele é reativo, intolerante à contrariedade. Se quiser mudar a memória dele, fazer uma cirurgia, não vai ter êxito. Todas as atitudes, todas as estratégias, vai cristalizar aquilo que mais ele detesta, mais rejeita. Por isso, pais e filhos, professores e alunos, casais, eles são especialistas não em contribuir para a formação de plataformas de janelas light que irrigam o território da emoção, que libertam a capacidade de pensar, que libertam o pensamento imaginário para produzir respostas inteligentes. O pensamento, ele se torna asfixiante. Nós usamos o pensamento com uma dose, com uma carga que ele não tem, como se fosse real. Portanto, elevar o tom de voz, criticar, comparar, punir, são métodos que invadem a privacidade. Porque o pensamento não tem essa qualidade, ele é virtual. Devemos julgar com respeito. Uma pessoa madura, ela julga menos e abraça mais. Ela critica menos e aposta muito mais. Caso contrário, vai fomentar, cultivar fantasmas da emoção nos outros. Quem é que gosta de filme de terror? Quem não gosta de filme de terror aqui? Levante as mãos. Mas vocês têm que tomar cuidado. Tem produzido vários filmes de terror sem perceber. Então, a melhor maneira de transformar uma pessoa radical, uma pessoa teimosa, inflexível, tímida, não importa a característica que você gostaria que mudasse, naquilo é você exatamente fazer esses processos, usando o pensamento como atribuição do que ele não tem. Então, ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros. Desde que a espécie humana, ela surgiu, nós temos usado métodos errados para construir relações sociais. Esses métodos não apenas produzem conflitos
intrapsíquicos, mas conflitos sociais, produzem guerras, violências, discriminação e assim por diante. Todas as vezes que tentamos mudar as pessoas, nós esgotamos o cérebro dela, esgotamos o nosso cérebro. Gastamos energia emocional de forma irresponsável. Mas há técnicas para poder contribuir com os outros, para que eles mesmos se mudem. E essas técnicas são muito importantes. Mas antes disso, deixa eu me dizer. Há pessoas que me dizem, Dr. Cury, o meu marido é uma pessoa muito difícil. Eu fico olhando. Ah, é? Mas ele é muito difícil mesmo. Não consigo suportá-lo. Aí eu falo, bom, você não deve ser uma pessoa tão fácil. Só do fato de ter escolhido. E a melhor maneira de você irrigar a emoção dele é mudar a estratégia. Aí eu vou falar de uma ferramenta fundamental que vocês nunca mais devem esquecer. E eu gostaria que aqui nessa plateia tivesse educadores de todos os países, de todas as áreas, da psicologia, psiquiatria, a engenharia, as ciências jurídicas. Todos nós deveríamos mudar as estratégias para construir relações saudáveis e desenvolver a felicidade inteligente. Felicidade inteligente requer doses elevadas de ferramentas para gerir a emoção. Por favor, número 1, nós temos que fazer um automapeamento dos fantasmas mentais e perguntar: quem eu sou? O que sou? Quais são os meus limites? Quais são as minhas falsas crenças? Eu tenho um caso de amor com a minha qualidade de vida? Eu sou impulsivo? Sou generoso? Sou egoísta? Sou arrogante? Se uma pessoa não tiver autoconsciência e automapeamento, ele nunca vai diagnosticar os fantasmas mentais. Quem fica na superfície do planeta psíquico nunca vai entrar em camadas mais profundas da sua mente. Vai levar para o seu túmulo os seus conflitos. E a maioria dos seres humanos o leva. São impulsivos sempre, tímidos sempre, são egoístas sempre, são hipersensíveis sempre. Pessoas hipersensíveis, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Quando alguém ofende, estraga o dia. Pessoas hipersensíveis sofrem a dor dos outros, se preocupa excessivamente com a dor dos outros. Quem é hipersensível aqui? Levante as mãos. São pessoas maravilhosas, mas não para si. Não para si. Então, mas carrego a vida toda essa hipersensibilidade. Inclusive sua timidez, sua insegurança de debater ideias. Por favor, você não pode abrir mão de encontrar o mais importante de todos os endereços. O endereço dentro de si mesmo. Eu já tratei de celebridades internacionais, de pessoas multimilionárias, até bilionárias. Eu vi pessoas maravilhosas, que tiveram sucesso social, intelectual e financeiro, mas tiveram insucesso emocional. Se tornaram miseráveis morando em palácio. Porque não encontraram o endereço dentro de si. Não aprenderam a desenvolver uma ferramenta para diagnosticar os seus conflitos básicos, as suas crenças limitantes, as suas falsas crenças e também os traumas mais básicos que asfixiam sua liberdade, o seu prazer e a sua felicidade inteligente. Todos os dias você tem de perguntar quem você é e aonde está. Tem de perguntar como está a qualidade de relacionamento de você com seus filhos, de você com a sua parceira ou parceiro. Tem de se posicionar. Se você qualifica os produtos, deve qualificar os seus pensamentos. Senão não é possível ter relações sustentáveis, emoção sustentável. Se nós vamos falar de uma palestra de autoajuda. E a minha palestra não é de autoajuda, ela não é de motivação, ele pode até autoajudar, pode gerar muita motivação, mas é uma palestra de divulgação de fenômenos científicos complexos.
E se não for utilizar essas ferramentas, tudo se perde no calor da segunda-feira, do rolo compressor da segunda-feira. É fundamental, grave isso, para se ter qualidade de vida e uma emoção gerida e sustentável, renunciar, em primeiro lugar, à perfeição. Renuncie à perfeição. Vocês são seres humanos, eu sou um ser humano. Nenhum ser humano é perfeito. Todos nós falhamos, tropeçamos em algumas coisas tão básicas que todo mundo daria risadas. E outras coisas que você acha tão básico, as pessoas insuspeitas tropeçam. Não há equilíbrio psíquico pleno. Está errado esse termo na psicologia. Há sempre desequilíbrios, porque cada pensamento é produzido, experimenta o caos, o desequilíbrio para se organizar em novos pensamentos. Cada emoção alegre não é estruturada indefinidamente. A emoção mais prazerosa, ela vai durar minutos ou horas. Ela vai passar pelo desequilíbrio e se reorganizar em novas experiências. Há uma flutuabilidade psíquica em todo o ser humano. O que não é admissível é uma flutuabilidade tão grande. De manhã uma pessoa está tensa, à tarde ela está irritadiça, à noite ela nem está se suportando. Essa flutuação, onde há pessoas imprevisíveis, você nunca sabe aonde está pisando, você pisa em ovos, essa flutuação é doentia. Mas esperar que todos os nossos filhos, o nosso parceiro ou parceira, os nossos colaboradores vão dar respostas serenas, lúcidas, em todos os momentos, é inadequado. Espere respostas estúpidas, inclusive de você. Espere algumas respostas incoerentes. Espere momentos de ansiedade, mesmo que você seja uma pessoa calma e serena. Não é possível ser linear sempre. Renuncie à perfeição. Somos seres humanos em construção. E uma técnica excelente para promover o relaxamento e educar os fantasmas mentais é aprender a dar risadas da nossa estupidez. Dar risadas das nossas fobias, das nossas dificuldades, de alguns conflitos. Quando nós damos risadas, nós minimizamos os monstros, os fantasmas. E quando nós não cobramos demais as pessoas ao nosso redor, a vida se torna muito fácil. Portanto, outro fantasma da emoção. Repita comigo, ser um agiota da própria emoção. O agiota financeiro é um contraventor. Ele empresta e cobra juros caros ou baratos? É um agiota da emoção, é aquele que empresta, aquele que se doa para os filhos e cobra cara a fatura. É aquele que se doa para a esposa ou marido e cobra cara, com ciúmes, querendo que o outro gravite na sua própria órbita. É o executivo que não tolera a mínima contrariedade. Exige a perfeição dos seus pares. Quem cobra demais dos outros está apto para trabalhar num banco ou numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. E vocês que trabalham em banco têm que tomar cuidado, estão expostos a um nível de estresse altíssimo, têm que se proteger. Agora, o maior problema é o autoagiota da emoção. Quem é que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Eu sei que a maioria cobra demais de si mesmo. Quem cobra demais de si mesmo é ótimo para a sociedade, ótimo para a empresa, mas frequentemente é um carrasco de si. Está sempre insatisfeito com as suas atividades. Não admite seus pequenos erros. Não dança a valsa da vida com as duas pernas desengessadas. E a valsa da vida exige flexibilidade. E quando dança uma valsa, por favor, não dance no samba. Nós temos que estar em sintonia com a emoção. Relaxar mais, brincar mais, ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Caso contrário, quem cobra demais dos outros, esgota o outro. Quem cobra demais de si, esgota o seu cérebro. É implacável consigo mesmo. E aumenta os níveis e a intensidade e qualidade das janelas killer. Toda vez que se cobra, forma-se janela traumática. E aos poucos formam-se bairros ou núcleos
aumentando os níveis de exigência em 3 áreas perigosas: para ser feliz, para ser relaxado e para ser realizado. É como se você está numa luta de boxe. Você acabou de ser nocauteado. O técnico quer te proteger. O juiz também. Você está sangrando, mas você levanta-se e quer continuar apanhando. A metáfora, ela indica que seres humanos brilhantes podem cometer um erro crasso de se colocar num lugar indigno da sua própria agenda. Por favor, principalmente vocês empresários, vocês industriais, vocês devem ter um caso de amor com a sua qualidade de vida, um romance com a sua história. E a vida é bela e breve como gotas de orvalho. Em breve nós vamos para a solidão de um túmulo. E hoje, a perceptividade do tempo está se contraindo numa velocidade espantosa. Vivemos mais ou menos que os romanos. Naquela época, a leite levava à morte. As mulheres da corte, filmadas por Hollywood, glamourosas, não eram tão glamourosas. Com 20 anos de idade, viviam com os lábios cerrados. Por quê? Perderam a arcada dentária, não havia tratamento odontológico, era muito difícil naquela época. Vivia-se em média 40 anos. Hoje nós vivemos 70, 80 anos. Graças a Deus, mas eu te pergunto, embora tenhamos tantas coisas positivas para aplaudir a vida, vivemos mais ou menos emocionalmente. 70, 80 anos passam tão rápidos como 20 anos do passado. Vocês nunca ficaram assombrados que parece que nós dormimos e acordamos dessa idade? Eu fico também. Os meses voam, socorro, os meses voam, os anos voam. Sabe qual uma das maiores responsabilidades de um ser humano é dilatar o tempo? É ter a solidão criativa. Gasta tempo com você mesmo. Você precisa encontrar um endereço na sua própria mente. Só que é engraçado, as crianças estão sendo tão destruídas na sua qualidade de vida que elas ficam 5 minutos sem atividade e já reclamam. Não tem nada para fazer. Não é isso? Por quê? Porque elas estão viciadas em mais atividades para sentir migalhas de prazer. Elas se entediam com uma facilidade enorme. E você não pode ter medo do tédio, não pode ter medo da rotina, ela não pode ser um cárcere. Você tem de fazer muito do pouco, abraçar mais, inclusive se abraçar mais, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Por isso, uma das ferramentas mais importantes para irrigar a emoção com saúde é contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um show para os seus olhos. Eu estou suplicando em mais de 70 países em que sou publicado, que os pais, eles falem das suas lágrimas, para os seus filhos aprenderem a chorar as deles, porque cedo ou tarde chorarão. Para que os executivos e os professores falem para com seus alunos, os executivos para com seus liderados, de alguns fracassos, perdas e dificuldades, para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas derrotas para alcançar. Porque quando nós transferimos o capital das experiências, nós transferimos aquilo que o dinheiro não compra. O que mais patrocina, o que mais dá sustentabilidade para a felicidade inteligente é a transferência do capital das experiências. Se eu for estudar a história de cada um de vocês, eu veria um ser humano incrível, que chorou, tropeçou, se alegrou, teve sonhos e pesadelos. Reescreveu sua história em momentos que não dava mais para continuar. Recuou em momentos que o mundo desabou sobre si. Cada ser humano tem uma história incrível, mais fascinante do que as histórias dos personagens mais sofisticados de Hollywood, filmados por Hollywood. Mas nós não nos valorizamos nessa estatura, não comunicamos
para os nossos filhos, nossos alunos, os nossos liderados, os dias mais tristes da nossa vida, para que eles escrevam os capítulos mais importantes da sua história. Por favor, nós não podemos mudar ninguém, mas nós podemos levar eles mesmos a se mudarem. E quando transferimos o capital das experiências, nós deixamos de ser um manual de regras. Quem é um manual de regras está apto para lidar com máquinas, mas não para formar seres humanos. Quando nós transferimos o capital das experiências, nós formamos janelas, lights, que iluminam o eu, que geram ousadia, capacidade de se reinventar, que geram capacidade de libertar o imaginário, desenvolver criatividade. Portanto, para formar janelas lights, os mundos têm de se aproximar. Os heróis têm de deixar o seu heroísmo. Nós temos que nos colocar como seres humanos. Uma das ferramentas mais notáveis para irrigar o romance, para ter sustentabilidade na relação afetiva, é julgar menos e transferir mais o capital das experiências. É surpreender quem nós amamos. É dizer palavras nunca ditas. Ser simpáticos, carismáticos e empáticos. Os simpáticos distribuem sorrisos e cumprimentos. Cumprimenta até o porteiro do prédio. Agradece ao cozinheiro que nós não vemos e que gostamos da comida. Os simpáticos, eles exalam o bom humor. Eles plantam janelas light em todos ao redor, inclusive nos pequenos, nos filhos. Dá aquilo que o dinheiro não compra. Ele gera flexibilidade, amabilidade e encanto pela existência. E os carismáticos, um passo além de ser simpático, distribui algo mais precioso, elogia e promove. Por isso nós estamos pedindo, suplicando até uma mudança na relação interpessoal e até uma mudança no processo educacional. Passar da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Passar da era do apontamento de erros para a era da promoção da emoção. Elogiar em primeiro lugar quem erra, para depois falar do erro. Mas desde que o ser humano é ser humano, mesmo nas universidades e nas melhores empresas, ao corrigir alguém, nós apontamos a falha, o tropeço, a atitude ridícula, ineficiente, sem saber que detonamos um copiloto chamado gatilho da memória. Abrimos uma janela e desenvolvemos a síndrome do circuito fechado. E a aeronave vai à bancarrota. Mais de 90% das correções que pais fazem para com filhos, professores para com os alunos, líderes com liderados, não os melhora, os piora. Gravem isso. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Não basta ter boas intenções para ajudar. É necessário nós reciclarmos os nossos comportamentos. Quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, a minha mãe, querendo me atribuir responsabilidade, quando morreu um canário, ela falou: o canário morreu, e morreu por sua culpa. Janela killer. E gerou uma janela killer poderosa. E morreu de fome. Quantas vezes, sem que ela soubesse, eu deitava à noite e pensava naquele canário morrendo dia após dia de fome, por minha culpa. E eu desenvolvi uma hipersensibilidade, não tinha pele emocional. E pessoas hipersensíveis, como eu disse, são muito boas. Mas uma crítica, uma rejeição, machuca, penetra, invade o psiquismo. Então eu tive que trabalhar ferramentas para ter pele emocional. A pele é o órgão mais extenso, maior órgão do corpo. Uma das funções é a proteção. Mas é quase que inacreditável que as pessoas não tenham proteção emocional. Quem tem algum tipo de seguro aqui? Levante as mãos. De carro, seguro de empresarial, levante as mãos. Quem tem seguro emocional? Levante as mãos.
Parabéns pela sinceridade. Bom, você leu O Futuro da Humanidade, aprendeu com Foucault e Marco Polo. Seguro emocional. E também porque você está sempre na fazenda, passeando com seus cavalos. Isso ajuda muito. Mas o fato é que, Beto, que infelizmente o ser humano moderno não desenvolve ferramentas, seja na relação familiar, seja na educação escolar, até mesmo no estricto senso do mestrado e doutorado, não desenvolve ferramentas para proteger a sua emoção. E proteger a emoção indica, precisa de observação daqueles comportamentos que esgotam o cérebro, precisa a prevenção dele. A agiota da emoção, cobrar muito dos outros, a autoagiota da emoção, cobrar muito de si. Doar-se sem esperar a contrapartida do retorno, isso é uma ferramenta notável que aumenta os níveis da pele emocional. Saiba que os íntimos são aqueles que mais vão te decepcionar. Cedo ou tarde, as pessoas mais caras, aquelas que você mais aposta, são aquelas que mais vão te ferir nas raízes da sua vida. Mas não se assuste, a vida é assim, bela por ser assim. Se você se doa, diminuindo a expectativa do retorno, você não vai desenvolver um fantasma emocional. Mas se você busca o reconhecimento, se você espera muito retorno, pode ter certeza, você vai ser infectado, vai asfixiar o que você tem de melhor. Não tenha medo de doar-se, de amar, de se entregar, até mesmo de dar o que você tem de melhor para os filhos, parceiro ou parceira, para os amigos, para os colegas. Só que tem um outro pé, o seu eu tem de dirigir o script. Todos os dias proclamar para si, eu não quero buscar o reconhecimento, pelo menos intensamente. Eu espero que as pessoas sejam imperfeitas como eu sou imperfeito. Eu, cedo ou tarde, vou decepcioná-las. E cedo ou tarde, elas também vão me decepcionar. Quando nós desenvolvemos janelas light que estruturam o eu para ser autor da própria história, não ficamos desguarnecidos. Caso contrário, queridos amigos, é como estar aqui com vírus ebola, contaminando muita gente sem nenhuma proteção. Ou com um outro vírus, como a varíola, contaminando muitas pessoas sem nenhuma proteção. O Homo sapiens adoece drasticamente, de maneira coletiva, porque não desenvolve essas ferramentas. Aliás, 1 em cada 2 pessoas, veja só esse número, mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Olhe para quem está do seu lado, se não for você, vai ser ele. Mas vocês estão aqui para quê? Para não ser nenhum dos dois. Mas tem de observar todas essas ferramentas para dirigir o script da sua própria história. Síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia, bulimia, vigorexia, aquelas pessoas que malham nas academias e tomam anabolizantes como tentativa de ter uma musculatura avantajada para compensar vários complexos de inferioridade, baixa autoestima, transtorno de autoimagem e também doenças psicossomáticas. Há uma explosão de doenças psicossomáticas no mundo. Os vários tipos de psicose, a dependência de drogas que está solapando a humanidade, arrastando dezenas de milhões e milhões de pessoas em todo o teatro social. Claro, uma pessoa que tem o cérebro esgotado, que consome energia emocional de maneira irresponsável, que vive cronicamente insatisfeito e ansioso, é completamente vulnerável ao uso de drogas, principalmente na fase da juventude, onde o eu não é minimamente autor da própria história. Então nós falamos de prevenção de drogas sem falar da proteção da emoção. Por isso que tem havido falhas no mundo todo. Tantos programas falando mal das drogas,
bilhões de dólares gastos em repressão, mas nós não temos controlado a demanda, o ser humano insatisfeito, angustiado, ansioso, desprotegido emocionalmente. Precisamos diminuir o índice G, o gasto de energia emocional inútil. Não sofrer por antecipação, ou diminuir o índice de sofrimento por antecipação, não ruminar o passado, perdas e frustrações. Reitero, não ser um agiota da emoção, um alto agiota da emoção. E jovens, vocês não imaginam como eles cobram os outros. São implacáveis, até cobrando os seus pais, pequenos ditadores. E cobram dos seus colegas, e cobram também de si. Quando eles não acertam nas provas, quando eles não conseguem conquistar uma garota, quando eles perdem os amigos, há uma autopunição severa, mais do que você imagina. Também doar-se, diminuir a contrapartida do retorno. Outra ferramenta para proteger a emoção e que também diminui o índice G e gasta energia emocional inútil ou irresponsável. Entender que por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca se primeiramente não for machucado ao longo da vida. Isso talvez não resolva o problema dos outros, mas traz pele, confecciona a pele para a nossa emoção. Outra ferramenta fundamental, como eu disse, renunciar à condição de ser perfeitos, sermos perfeitos, ou seja, nos colocarmos como seres humanos em construção, porque quem não se coloca em construção perdeu a capacidade de aprender, e muita gente já com 15, 16 anos, é como se fosse um idoso em final de carreira, radical, não consegue reconhecer erros, não consegue pedir desculpas, tem traços de sociopatia. Aliás, grande parte dos jovens estão apresentando essas características. Ao invés de pegar o seu pai, por exemplo, empresário, sofreu tanto, lutou tanto, passou por tantas dificuldades, é um poço de experiência. A palavra do pai não tem impacto, porque eles, sim, em si mesmo, eles gravitam na órbita da autossuficiência. E por que estamos gerando esse tipo de comportamento no mundo todo, não apenas no Brasil? Por causa da síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar dessa síndrome, levante as mãos. Eu tive o privilégio de descobrir essa síndrome e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é cometida por ela. Com muita humildade, sem nenhuma ostentação, ao longo de mais de 30 anos, eu desenvolvi uma nova teoria, uma das poucas da atualidade, sobre a unidade básica da psique humana. Qual que é? O pensamento. Seus tipos, processos construtivos, gatilho e janela, fenômeno do alto fluxo que eu vou abordar agora, que é o outro copiloto, o terceiro copiloto da aeronave mental, e também a natureza dos pensamentos e o processo de gestão dos pensamentos. E, infelizmente, tem sido uma das vozes solitárias do mundo dizendo que não apenas é factível e necessário que haja um bom piloto dirigindo uma aeronave, um bom motorista dirigindo um veículo, um bom executivo libertando o imaginário, sendo ousado, se reinventando, dirigindo empresas, mas a mente humana é a única empresa que não pode abrir mão de ter um excelente executivo, mas é quase inacreditável que ninguém fale da gestão da emoção, a gestão dos pensamentos. Tem sido uma das vozes solitárias. Eu espero que vocês se tornem multiplicadores. Eu não tenho mais tempo de fazer sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas. Eu fiz mais de 20 mil sessões e consultas. Hoje eu só faço com algumas pessoas um programa de gestão da emoção. E é um programa de fato muito caro, um dos mais caros para um cliente particular aqui, talvez fora do país. Por isso que eu estou democratizando essas ferramentas para que vocês assimilem e as multipliquem. E quem quiser conhecer o programa de gestão da emoção, o César pode abordar com vocês, ele que dirige o César, aqui tem meu contato. Mas, queridos amigos, eu gostaria que vocês entendessem que o fenômeno do alto fluxo, o copiloto mor,
do psiquismo humano, mais do que o gatilho e a janela que fecha o circuito, ele pode perder a sua funcionalidade e levar a aeronave mental à bancarrota. O alto fluxo, ele tem essas duas nobilíssimas funções. Desde a aurora da vida fetal, cada sucção de dedo que o feto experimenta, cada pressão do líquido amniótico, cada malabarismo é registrado pelo fenômeno RAM, preenchendo as janelas, como eu disse. E o alto fluxo começa a ler e reler e reproduzir experiências e expandir as janelas. Quando nós estamos com 2, 3 anos de idade, o alto fluxo produziu milhões de experiências, porque lê e relê tudo que nós produzimos. E além de produzir as matrizes, ou essa coxa de retalhos da memória, ele também é muito importante para gerar a maior fonte de entretenimento humano. A maior fonte de lazer, distração, inspiração do ser humano não é a televisão, o esporte, a música, o sexo e nem o paladar. A maior fonte de entretenimento é ou deveria ser o fenômeno do alto fluxo. E quando ele falha, nós vamos ter aquelas pessoas que têm todos os motivos para serem felizes e são tristes. Quem conhece pessoas que deveriam aplaudir a vida e são tristes? Quem conhece? Muita gente. Reclamam, são pessimistas, mórbidos. Elas não desenvolveram a arte do carisma. E ser carismático faz toda a diferença. Eu te peço, para que você irrigue o fenômeno do alto fluxo, elogie todos os dias as pessoas que estão ao seu redor. O elogio e a promoção da emoção é mais importante do que a correção de erros. Quando você vê alguém que falhou e você elogia dizendo: você é um ser humano brilhante, você tem capacidade, apesar de ter cometido esse erro. Você abriu o circuito da memória, depois no segundo momento falou do erro, gerou uma janela light, não killer. Você não invadiu a privacidade. Portanto, a arte do carisma é nobilíssima para irrigar o fenômeno do alto fluxo, para exercer a sua funcionalidade adequada. E uma outra arte, chamada a arte da empatia. Os empáticos são até mais nobres do que os carismáticos, que são mais nobres do que os simpáticos, ou aqueles que são bem-humorados. Os empáticos, eles saem do cárcere da rotina e dizem coisas nunca ditas. Por exemplo, para irrigar um romance, eles são capazes de dizer: de todas as conquistas que eu tive, falando para sua parceira, você é a melhor delas. Eles são capazes de falar para o seu filho: obrigado por você existir. Eu tenho muito orgulho de você, apesar do filho 99% do tempo decepcionar. Porque ele plantou janela light, ele está abrindo espaço. Lá dentro há uma guerra de janelas. É um jogo complexo, onde você tem que alargar as fronteiras. Por isso erra muitos pais que só elogiam os filhos naquilo que é evidente, notório. Comportamentos subliminares que deveriam ser exaltados para criar pontes, passam despercebidos. Romances, como eu disse, têm baixo nível de sustentabilidade, porque eles viram técnicos em atritar, discutir, e não de promover um ao outro, e encantar um ao outro com palavras nunca ditas. Eles não são empáticos, surpreendentes. Todos os dias, surpreendo as pessoas que estão ao seu redor. Se você surpreender, você vai produzir uma janela light especial, duplo P, duplo poder. Poder de libertar o eu e poder de retroalimentar núcleos saudáveis. Aí sim, você tem uma ponte tão grande que o teu tom de voz pode ser baixo, que será ouvido. Se você precisar elevar o tom de voz, alguma coisa está errada. E muitas vezes está errado. Nós temos a necessidade neurótica de querer consertar as coisas e não deixar o tempo, de uma maneira branda e suave, acalmar as marés. Ninguém consegue controlar a energia psíquica. Ela é sofisticada, complexa, ela é um vagalhão. Acalme-se.
Seja simpático, bem-humorado, dê risada de alguns erros e falhas, de algumas fobias suportáveis. Seja carismático, elogie e promova, e seja empático. Diga coisas nunca ditas. Se você assim o fizer, o copiloto chamado alto fluxo vai dar um salto tremendo. Você vai fazer a diferença completa na vida das pessoas. Será um engenheiro de janelas light, um jardineiro nos solos da emoção. Mas onde estão as pessoas simpáticas, carismáticas e empáticas? Onde estão as pessoas que são treinadas a produzir janelas light? Em que universidade? Em Harvard? Em Oxford? Em Cambridge? Onde estão as pessoas que aprendem a gerir a emoção e não reagem pelo fenômeno, ação e reação? Bateu, levou, estímulo-resposta, que entende que a lentidão é extremamente saudável nos focos de tensão. E a rapidez, ela declara altos níveis de ansiedade, querer responder rápido, não levar desaforo para casa, não suportar a mínima contrariedade. Queridos amigos, precisamos mudar a pauta da nossa agenda nas relações interpessoais. E precisamos também ter, como eu disse, um romance com a nossa qualidade de vida. Nos cobramos demais. Colocamos num lugar indigno da nossa agenda. Não relaxamos, não contemplamos o belo, não somos bem-humorados quando nós falhamos. Por isso eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Vocês vão dar um abraço numa pessoa muito importante. Um abraço carinhoso em vocês mesmos. Dá um abraço. Dá um abraço. Não, eu quero todos dar um abraço. Sem exceção. Dá um abraço e diga uma coisa importante para você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E diga uma coisa que você gostaria de dizer para alguém que é muito importante, que você ama muito. Você mesmo. Agora, abra os seus olhos de braços apertados no seu peito e diga: eu te dou trabalho, mas eu te amo. Nunca esqueçam que os heróis adoecem mais cedo. Nós precisamos de seres humanos que renunciem à sua perfeição. Em primeiro lugar, automapear, ter autoconsciência para diagnosticar os nossos fantasmas, para ter foco e disciplina, para educá-los, é necessário renunciar à perfeição. Nos colocarmos como eternos aprendizes. Assim, nós irrigaremos o fenômeno que é responsável pela maior fonte de entretenimento. Como é que ele se chama? Alto fluxo. E quando que o alto fluxo deixa a sua funcionalidade? Quando nós o excitamos de maneira dramática. Ou quando ele se ancora numa janela killer. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de morrer ou desmaiar. Uma pessoa que tem medo de que tem um ladrão debaixo da cama. Uma obsessão. Aí dorme, deita-se na cama. Mas se não olhar, não consegue relaxar e dormir. Aí um dia resolve ser um herói. Hoje, eu não vou olhar debaixo dessa bendita cama. Deita como uma múmia, todo rígido. De repente ele relaxa o músculo e a cama range. Agora o ladrão está lá. Detona o gatilho, abre a janela aqui e fecha o circuito. Então, quando o alto fluxo se ancora nelas, nós repetimos comportamentos. Tem pessoas que acordam da mesma maneira, reclamam da mesma maneira, olham para o governo, reclamam do mesmo modo, não tem jeito, reclamam do dólar, reclamam da política governamental e assim por diante. Reclamar é uma forma excelente de esgotar o cérebro. De não abrir o leque da inteligência para o índice GEL, gasto de energia emocional útil, criatividade, reinventividade, capacidade de transformar em oportunidade criativa. Todas as vezes que eu faço programa de gestão da emoção com empresários ou familiares, um dos meus objetivos é levá-los a conhecer profundamente a mente humana
para que eles sejam autores da sua própria história. Consuma o menos possível de energia inútil e gaste o mais possível a energia cerebral e emocional de forma útil, inteligente, proativa, reinventiva. Bom, além de se ancorar numa janela killer, o alto fluxo, ele pode ler a memória numa velocidade nunca antes vista. Isso está ocorrendo na atualidade e talvez é o maior problema, o maior fantasma emocional, o maior índice de esgotamento cerebral. Eu disse, a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, reitero. Pensar demais é uma bomba contra a sua saúde psíquica. E quais são as causas? Número 1, excesso de informação. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 séculos. A cada 200 anos, todo o bojo de informações de matemática, física, química, filosofia, espiritualidade duplicava-se. Hoje duplica-se a cada 1 ano. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações, pasme, que o imperador romano tinha no auge de Roma. Mais informações que Sócrates, Parmênides, Xenófanes, Aristóteles, os grandes pensadores da Grécia Antiga. E quando você tem muitos materiais que não são utilizados, isso se torna lixo. Recentemente um jornalista me perguntou, mas estamos na era da informação, na era da democracia, dos dados, na era da internet. Eu falei, Einstein tinha menos informações que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade. A minha teoria não apenas estuda o processo de construção de pensadores, mas é uma das raras teorias que estuda o processo de formação, não apenas estuda o processo de formação dos pensamentos, mas também o processo de formação dos pensadores, uma das raras teorias nesse aspecto. Estou convicto que não é a quantidade de dados que gera relevância de um executivo, de um cientista, de um professor, de um profissional liberal, de um trabalhador. Mas é a maneira como se reorganiza esses dados. Nós temos que selecionar os dados. Nós não podemos fazer da nossa memória uma lata de informações, um depósito de dados que nós incorporamos em todos os ambientes que nós estamos. Uma criança de 7 anos de idade não suporta toda essa carga. Por isso que elas estão acionando o fenômeno do alto fluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca antes vista. É gravíssimo. Quem que é diretor de escola aqui, por favor? Tem alguém? Professor? É gravíssimo. E estão se confundindo no mundo todo. A síndrome do pensamento acelerado com hiperatividade e dando pílulas da obediência. Um desastre sem precedente. Nos Estados Unidos, na Europa, uma situação dramática, porque simula mesmo os comportamentos. Uma criança hiperativa, ou que tem transtorno de déficit de atenção, e uma criança que tem síndrome do pensamento acelerado, elas erram os mesmos erros com frequência. Não elabora experiências, não se interioriza, não se coloca no lugar dos outros. São comportamentos semelhantes. Tem déficit de concentração, déficit de atenção. Porém, uma tem o patrocínio da carga genética, que corresponde a 1 a 2% dos casos, no caso da hiperatividade. E 90% das crianças estão apresentando sintomas semelhantes por causa do excesso de informação, o excesso de smartphone, o excesso de videogames, o excesso de presentes. E esses excessos viciam como drogas. Cuidado, pais, cuidado. Vocês têm de saber, como empresários, como industriais, que ter muito pode ser uma desvantagem competitiva, emocional. Se dar muito, vocês têm de dar em destaque, com muito critério, principalmente aquilo que o dinheiro não compra, a sua história, como eu disse, que é rica, fenomenal, assombrosamente maravilhosa, mesmo que tenha erros, lágrimas e perdas. É assim que se formam as mais importantes janelas que estruturam eu. Eu sempre procurei dar menos para as minhas filhas do que a média dos pais, embora eu tivesse muito mais do que eles. Porque eu queria falar das minhas lágrimas, das minhas dificuldades. Eu levava as minhas filhas, quando andava à noite de carro, a olhar para as luzes que alumiadas nas fazendas. Eu exercitava
o pensamento delas. Quem mora naquela casa? Que lágrima chorou, que perda sofreu, que crise atravessou. E quando passava por um muro velho, carcomido com estrias e rachaduras, eu estimulava elas a verem o belo. Vocês conseguem ver beleza nessa rachadura? Não, não tem nada de bonito, mas tem. Tem, minhas filhas, minhas 3 filhas. Sonhos daqueles que construíram esses muros, presenciaram muitas dificuldades, transeuntes que passaram, se atritaram, amaram, sonharam. E a ação do tempo, do caos, a desorganização e a reorganização de tudo. O meu desejo é que elas desenvolvessem plataforma de janelas light para conhecer um mundo fantástico que se abre quando nós nos tornamos autores da nossa própria história. Eu me lembro, eu não sou um pai perfeito, mas sou um pai amado e muito respeitado. E não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Porque se fosse pelo que eu tenho, pela minha fama, pelos dezenas de milhões de eleitores, eu seria completamente feliz. Eu sempre me preocupei em cuidar do essencial e não do trivial. Certa vez, minha filha mais velha, era uma adolescente. Ela falou para mim: papai, você dá tantas conferências, tantas palestras, cuida de tantas pessoas, mas ultimamente você não tem dialogado comigo. O que vocês fariam se falhasse na área em que são especialistas? Ou me defenderia? Eu faço isso por você, por tantas pessoas, como comumente nós fazemos. Ou então reconheceria meu erro e usaria o caos como oportunidade criativa para que ela entendesse que uma pessoa madura não tem a necessidade neurótica de estar sempre certa. Mas ela transforma caos, crises, perdas e falhas nos mais importantes capítulos da sua existência. Eu olhei para ela e pedi sinceras desculpas. E pedi para ela olhar para o céu numa noite estrelada. E ela olhou. Eu falei: filha, de hoje em diante, filha, escolhe uma estrela. Ela escolheu. Admirada, eu falei: de hoje em diante essa estrela será sua. E mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, eu nunca deixarei de te amar. E quando o seu céu não tiver estrelas, não tenha medo da vida. Tenha medo sim de não vivê-la intensamente. Olhe para dentro de você e procure a estrela interior. A minha filha nunca mais esqueceu que no momento em que o pai falhou, ele deu uma lição de vida, que é possível fazer poesia quando o mundo desaba sobre nós. Dê estrelas para quem você ama. Liberta o imaginário, dê o máximo de estrelas para quem você ama. Quem precisa resgatar algumas pessoas aqui, levante as mãos. Sejam sinceros. Resgatar um pouco mais. Ótimo. A grande maioria. Ótimo. Ótimo. Isso é muito importante. Sempre há pessoas que nós deixamos no caminho, talvez pelo excesso de atividade, excesso de trabalho, excesso de compromisso, excesso de preocupação. Vamos deixando sonhos pelo caminho, pessoas queridas nas trajetórias, e deixamos a nós mesmos. Sempre precisamos, como na história do futuro da humanidade, na história do livro também O Vendedor de Sonhos, na história do livro Felicidade Roubada, 3 livros que vão se tornar filmes, inclusive patrocinados pela Warner, pela Fox e pela Land Film. Nessa história eu falo de personagens que erraram o alvo, valorizaram o trivial e esqueceram o essencial. Mas chegaram num ponto e descobriram que precisavam fazer a jornada interior, viajar para dentro de si mesmo e dar um abraço solene e ter um romance com a sua própria história. E dar um abraço nas pessoas e pedir desculpas.
obrigado por você existir. O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Queridos amigos, a síndrome do pensamento acelerado, ela tem levado a um desgaste do córtex cerebral intenso na atualidade. Eu quero fazer um teste de qualidade de vida em relação a essa síndrome para ver como é que você está. Para que você possa receber um choque de lucidez para redirecionar a sua história e corrigir algumas rotas. Em primeiro lugar, gostaria que você relaxasse suas pernas e seus braços. Em segundo lugar, gostaria que você sorrisse. Sorrisse mais uma vez. Sorria outra vez, porque o caso é de chorar. Me lembro quando dei conferência para 50 empresas psicologicamente mais saudáveis. Estava lá diante da plateia de executivos, todos animados. Fiz um teste de qualidade de vida. Tinha que internar quase todos. Se vocês, quem que é industrial aqui? Quem tem empresa, levante as mãos. Ótimo. Queridos industriais, se vocês estão estressados, irritadiços, tensos, são normais. A normal seria se você abraçasse as árvores, levantasse pela manhã, cantarolasse e conversasse com as flores. Portanto, ao fazer este diagnóstico, eu quero que você leve para o lado do bom humor, dê um pouco de risada da sua situação estressante para que você encontre seus próprios caminhos. Sejam honestos, porque quem não é honesto leva para o seu túmulo os seus conflitos, os seus fantasmas. Quem acorda cansado, levante as mãos. Acorda cansado, levante as mãos. Olha, tem gente tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito. Dores de cabeça e dores musculares, levante as mãos. Bom, eu vou tomar um pouco de água, vocês me assustaram agora. Quem tem baixo limiar para a frustração, pequenos problemas o tira do ponto de equilíbrio. Levante as mãos. Lembre-se que não é equilíbrio nunca estático, mas dinâmico. Outra pergunta séria. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Olha, tem pessoas com tanta dificuldade que levantou de dentro do paletó as mãos. Nada estressa tanto uma pessoa rápida do que uma pessoa lenta. E nada estressa tanto uma pessoa lenta do que uma pessoa rápida. As pessoas rápidas é uma fonte de estresse ambulante. Elas são assimilam de maneira tão intrigante os pensamentos, as informações, raciocinam a uma velocidade tão grande que quer que todo mundo pegue as coisas na sua velocidade, no seu tempo. E não é possível. Cada pessoa tem seu ritmo. Cada pessoa é um veículo. Você é um avião com 2 turbinas. Não queira que um Fusca vá andar na sua velocidade. Cada pessoa tem seu ritmo. E um Fusca vai em lugar que um avião não vai. Ou seja, as pessoas podem transportá-los em lugares maravilhosos. Cada pessoa tem suas características, devemos respeitá-las, no máximo encorajá-las. Ou então fazer aquelas 3 técnicas: ser simpático, carismático e empático. Distribuir sorrisos e bom humor, distribuir promoções e elogios, e a arte de surpreender. Quem conhece pessoas que brigam a vida toda e não se separaram? Levante as mãos. Ensina essas 3 artes, viu? Isso pode resolver. Não adianta você querer dar conselhos, orientação, dar bronca, não resolve. Se eles forem treinados nessas habilidades, eles vão deixar de fazer da sua casa, sala de casa, a 3ª Guerra Mundial. E nunca esqueça que não apenas drogas viciam, mas comportamentos também viciam. Brigar, atritar, é altamente viciante. Libera até endorfina. Se não brigar hoje, algo não está bem, entendeu? Bom,
Eu vou fazer mais uma pergunta, e se me responderem coletivamente, vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda, pagos pela FIEC. Levante as duas mãos, se tem esse sintoma. Quem tem déficit de memória ou esquecimento? Quem não levantou as mãos porque se esqueceu de ter levantado? Há pessoas tão esquecidas que conseguem esquecer o nome das pessoas que trabalham durante anos e, para não ficar chato, dão um jeitinho brasileiro. Qual o seu nome todo, hein? Para saber o primeiro nome. É uma boa técnica. Outras esquecem onde estacionar o carro. Alguém já esqueceu onde estacionou o carro aqui? Levante as mãos. Muita gente. Aí tem algumas que são tão ansiosos, o pensamento tão acelerado, que já imediatamente não pensa em outra possibilidade. Roubaram meu carro, 190, chama o soldado. Aí vem o guarda, faz o boletim de ocorrência. De repente, olha para o horizonte e vê o bendito carro. E para não ficar chato, diz para o guarda, o ladrão teve compaixão de mim. Para esse esquecimento corriqueiro, por favor, não procure o seu médico, porque ele também está esquecido. Para as plateias de médicos que eu tenho dado conferência, é sempre a mesma coisa. Cérebro esgotado, mente esquecida. Déficit de memória. Não é um problema, como muita gente pensa, é uma proteção cerebral. O cérebro está bloqueando alguns campos da memória para que possamos pensar menos e ter mais qualidade de vida. Tenha um pouco de paciência com o seu déficit de memória. Não reclame. Não vá fazer cintilografia e tomografia cerebral. Se é esquecimento corriqueiro, reitero, é um apelo do seu cérebro, suplicando para que você mude o seu estilo de vida. Para que você tenha finais de semanas. Para que você tenha o seu travesseiro e a sua cama como um solo sagrado. Para que você irrigue os seus sonhos. Para que você não seja o mais rico de um cemitério. E nem o mais eficiente profissional num leito de um hospital. O seu cérebro está suplicando para que você dilate o tempo. Faça muito do pouco. Transforme um dia numa semana, uma semana num mês. Mas, sinceramente, nós transformamos um mês num dia. Tudo é tão rápido. Um ano num mês. Nós usurpamos, vilipendiamos, corrompemos o tempo emocional. Como eu disse, porque nós não temos ambiente para sentar na varanda, ter a solidão criativa, nos interiorizar, refletir sobre a existência, nós consumimos de maneira irresponsável o tempo. Vocês devem levar em altíssima consideração. E é vital que vocês aprendam a desenvolver algumas funções não cognitivas para domesticar os fantasmas emocionais. E nós estamos com um programa chamado Escola da Inteligência, para entrar na grade curricular, uma aula por semana, para que as crianças e adolescentes gerenciem sua ansiedade, protejam a sua emoção, desenvolvam essas habilidades não cognitivas. Veja bem, vamos fazer uma grande diferença. Habilidades cognitivas, quais são? Memória, raciocínio, já diz, indução, dedução, pensamento lógico. E quais são as habilidades não cognitivas? Pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, trabalhar perdas e frustrações. Infelizmente, no mundo todo, mesmo nos países nórdicos, Suíça, Dinamarca, Finlândia, países notáveis, com alto índice PISA, mas o PISA emocional está em níveis baixos. Por isso que há alto índice de suicídio, depressão e outros transtornos. Ou seja, eles aprendem matemática, interpretação de textos, mas não aprendem a proteger a sua emoção, a gerenciar a sua ansiedade, a ter um eu autor da própria história. E nós estamos preocupadíssimos com a explosão do índice de drogas, que é responsável
ou que vem a reboque por essa emoção desprotegida e esse cérebro esgotado, como lhes disse. Estamos preocupadíssimos com o índice de uso de cocaína e crack, que são drogas estimulantes para tentar compensar a ansiedade patrocinada pela síndrome do pensamento acelerado. E tetraidrocannabinol, usada como relaxante, ou a maconha, que na verdade gera dependência e uma série de transtornos, além de diminuir a defesa do organismo e predispor a mais infecções. Mas as drogas estão sendo usadas como válvula de escape. Reitero, nós temos que melhorar o padrão de gestão da emoção para ter uma prevenção saudável. E a Escola da Inteligência, entrando na grade curricular, uma aula por semana, ela não apenas tem o objetivo de prevenção de drogas, mas prevenção de outros transtornos, como fobias, ansiedade, timidez, e não apenas prevenção de transtornos, desenvolvimento de habilidades como ousadia, proatividade, capacidade crítica de pensar, bem como em relações saudáveis. Em 2 meses, nós vamos às lágrimas ao ver o que acontece. Crianças de 7, 8 anos falando para os seus pais: papai, você perdeu o autocontrole. Papai, você não está pensando antes de reagir. E eu renunciei aos direitos autorais do programa para que ele seja acessível às escolas públicas e particulares. E também para usarmos recursos para adotarmos orfanatos do Brasil. E há 30 países interessados em adotar esse programa. Quem tem filhos na infância e adolescência, levante as mãos aqui. Vocês devem conversar com o diretor da sua escola. Falar que não apenas as funções cognitivas, memória, raciocínio e pensamento lógico, mas as funções não cognitivas é que vão determinar o futuro socioemocional deles. Vocês que são executivos, CEO ou empresários, estão percebendo que cada vez mais é difícil encontrar profissionais proativos, dinâmicos, que se reinventam, que pensam na empresa, não apenas no seu salário, mas se antecipam aos fatos, previnem erros, libertam o seu imaginário. Não tenham medo das dificuldades, dos problemas, de uma repreensão, de uma crise. A labilidade emocional está esmagando a formação profissional. Eles têm alta cultura, mas baixo limiar para a frustração. Às vezes título de mestrado e doutorado, mas tem uma idade emocional de 12, 13, 14 anos. Não sabe minimamente lidar com frustrações e perdas. Estamos preocupadíssimos porque isso está ocorrendo em todo mundo. E estamos preocupadíssimos também, vou abalá-los, com um alto índice de suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa tira suas vidas pelas próprias mãos. E a cada 4 segundos uma pessoa pensa em suicídio. E aumentamos em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos. Na época que todos deveriam estar no prelúdio, no ribombar dos hormônios, amando a vida, se aventurando, eles estão esgotando o seu prazer de viver. E cuidado, reitero, excesso de presentes, excesso de estímulo, excesso de smartphone, excesso de redes sociais. Tire um celular, um smartphone de um adolescente, por 2 ou 3 dias, você vai ver síndrome de abstinência igual a drogas. Humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, até insônia. Então, por favor, não vamos ser algumas vozes solitárias, vamos fazer uma corrente para ajudar a humanidade. Vamos pensar como família humana. Nós precisamos todos dar os braços para ter uma humanidade mais feliz, mais generosa, mais altruísta. E eu tenho um programa chamado Free Mind, que é um programa gratuito para a prevenção de uso de drogas e prevenção de transtornos psíquicos para adultos. A Escola da Inteligência é para criança e adolescente, o Free Mind é para adulto. E você pode acessar no meu site www.augustocuri.com.br. Você pode pegar o programa Free Mind e fazer tantas cópias quanto quiser. E aqui a FIEC, o Beto está muito interessado, junto com o César e todo o seu staff, para que nós possamos desenvolver um programa de maneira consistente. Eu espero que vocês entendam que a queda de produtividade, absenteísmo, conflitos, dificuldade de inventividade,
está muito ligada à síndrome do pensamento acelerado, que precisa ser gerenciada, que é a ansiedade moderna, é o mal do século, e também está ligada ao uso de drogas e ao humor depressivo, timidez, uma série de transtornos. O Free Mind pode contribuir muito com vocês. Está aí, o melhor do que eu produzir está disponível gratuitamente para que a sua empresa não apenas seja sustentável financeiramente, mas seja sustentável emocionalmente. Uma empresa feliz, uma empresa inteligente, que dá o melhor de si para os seus colaboradores. Eu encerro a minha conferência. Vocês querem que eu encerro? Eu só quero, o tempo já foi, só quero falar rapidamente com a parte mais inteligente, altruísta e solidária da humanidade, as mulheres. Mas inventaram um fantasma emocional quadradinho, retangular, o cartão de crédito. Brincadeira à parte, mas falando com seriedade, milhões de mulheres estão começando a baixa autoestima, fragmentação da autoimagem, os níveis altos de ansiedade no consumo. E quando consome, eles liberam endorfina, prazer vai nas nuvens, minutos depois, horas depois, detona o primeiro copiloto. Gatilho da memória. Abre uma janela, fecha, circuito. Aeronave, bancarrota. Sentimento de culpa. Cuidado. Consumir é importante, mas consumir de maneira responsável e adequada é mais importante ainda. Vocês, mulheres, infelizmente, foram vilipendiadas, tolhidas, queimadas e apedrejadas ao longo da história. Mas, no século passado, resolvemos pagar a conta, o sistema machista. Deu-lhes direito de votarem, trabalharem e estudarem. Demos com uma mão e tiramos com outra. Colocamos modelos magérrimas, desnutridas e doentes pelos padrões da medicina, como modelo, como estereótipo do belo. E quando vem uma modelo vendendo um celular, vendendo um veículo, entra o quê? Só o produto ou entra a modelo na mesma janela? Agora vocês vão entender um drama. Entra a modelo e o produto na mesma janela, gerando mensagem subliminar, que foi proibida no passado. Os filmes, 20 fotos por segundo, para dar ideia de movimento. Se colocava uma foto de um produto, detonava o gatilho, abria a janela, gerava o desejo de consumir, sem o consumidor saber, porque era uma foto. Atentava contra o direito dele, a sua liberdade. Proibido. Hoje é deslavado o sistema subliminar, gerando nas mulheres, depois de milhares de imagens que vêm da TV, da indústria da moda, do cinema, milhares de imagens, formam o que na memória? Uma janela? Janela? Um porão killer. Aí as mulheres vão diante do seu pior inimigo. Eu nem perguntei ainda, já me responderam. O espelho. E aí, outro fantasma mental. Me ajudem, sejam sinceras. Elas fazem a pergunta fatal. Espelho, existe alguém com mais defeito do que eu? Aí vem o parceiro. E ao invés das mulheres venderem a sua autoestima no mais alto nível, elas têm a coragem de dizer: querido, meu culote está horrível. Coitado desse homem, nem sabe o que é culote. Mas o que antes não viam, e com uma lupa. Outras, minhas estrias estão péssimas, mas para eles, as estrias são tão belas como as ondas do mar, do oceano de Ceará.
plantou janela, killer, e vocês devem ser engenheiras, jardineiras de janelas? Então olhe nos olhos dele. Eu vou dar uma técnica aqui, poderosa, inesquecível. Você tem que aumentar o seu tom de voz, colocar vibração e de múltiplas formas dizer: eu sou bonita. Aliás, recitem comigo. Eu sou bonita, inteligente, maravilhosa, encantadora, e você faz um grande negócio de viver comigo. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado. Quem quiser conhecer o programa Escola da Inteligência, o site www.escoladainteligência.com.br e um contato comigo, instituto.academia@uol.com.br. instituto.academia@uol.com.br. Eu quero que vocês abracem quem está do seu lado e sejam carismáticos. Digam: obrigado por você existir. Abracem esta. Thank you.